Olá, alunos do módulo de História de Missões. Eu quero rapidamente aqui fazer um panorama geral da história de missões, lembrando que existe também a história da igreja, e a história da igreja está muito ligada à história de missões, porque de fato uma coisa completa a outra. Então, é sabido que lá no Velho Testamento já começou missões com Abraão. Deus falou para Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas nele, na ação de Abraão, sendo então alguém que vai receber um chamado de Deus para ser, vamos dizer assim, um missionário, né? Então, começa lá. Agora, de fato, Deus queria usar o povo de Israel para ser um povo missionário. E esse povo, em muitos lugares, ou melhor, em muitas etapas da sua história, ele perdeu essa visão. Vindo Jesus, é o próprio Jesus que implanta a sua igreja e coloca uma ordem missionária para esta igreja. Quer dizer, ide e fazer discípulos de todas as nações. Dentro desse planear de Deus, a igreja tem realmente um papel muito importante. Quem é que faz missões? É a igreja do Senhor Jesus. Então, Jesus vai aos céus, o Espírito Santo vem, e esse Espírito Santo, que é um espírito missionário, separa vidas para este trabalho, praticamente iniciando com a igreja de Antioquia. Esta igreja avança com pessoas trabalhando. Essa igreja, e com outras igrejas, conquista o Império Romano e passa por um período depois sombrio, um período em que a igreja já estabelecida vai decair da sua fé, vai se misturar, mas como a obra é de Deus, a obra missionária é do Senhor, Deus sempre levanta novas pessoas com uma visão consagrada. E vamos ter aí um período muito difícil deste período sombrio, mas mesmo assim a igreja vai avançando, se expande para toda a Europa. Dentro disso vem a reforma, mesmo que os reformadores, eles não tiveram tanto uma visão missionária de expansão, mas de alguma maneira fizeram isso, que estavam até preocupados com outras coisas. Vem depois a era dos descobrimentos, onde, especialmente, a Igreja Católica Apostólica Romana traz no bojo desses descobrimentos, como portugueses, espanhóis e outros, de alguma maneira, a expansão do Evangelho. Nós vamos ter depois, especialmente na Europa, um grande despertamento missionário, e aí focalizando aí Inglaterra com John Wesley e outros, onde esses vão dar um impulso missionário muito forte para outros lugares do mundo. Vem o chamado grande século missionário, onde a obra de Deus se expande em vários continentes, né? Vem o tal chamado século XX, em que explode a ação missionária no mundo inteiro, praticamente. E aí já a igreja localizada em muitos continentes começa a fazer missões a partir do seu continente. Podemos lembrar, por exemplo, a América Latina, enviando missionários para a Europa, para outros lugares. A própria Europa depois vai passar por um momento de declínio nesta evangelização, e nós estamos
talvez nesse período, onde a Europa hoje é um grande campo missionário. Vão surgir várias missões, associações, convenções missionárias no século XIX e no século XX. Vão surgir, por exemplo, no século XIX ou no século XVIII, os morávios, onde vão ser um povo missionário. E diz a história que os morávios, até hoje ninguém bateu esses irmãos no sentido de expansão missionária. E essas associações missionárias vão também entrar em outros campos. Vão ser associadas com outras convenções, com outras associações. Vão surgir desafios específicos, tipo a janela 1040, que é o mundo muçulmano, a qual inclusive Portugal, parte de Portugal está nessa janela 1040, e nós podemos ver aí a igreja com vários desafios. E hoje, um desafio muito forte no mundo muçulmano, onde a maioria das pessoas não evangelizadas no mundo estão nessa janela chamada 1040, também aí expandindo um pouco para a questão da Ásia. Então, nós podemos ver que, resumidamente falando, começou lá com Abraão e chegou até o nosso tempo. Em todas essas etapas, Deus sempre levantou alguém, pessoas, organizações, igrejas, para continuar a obra missionária, fazendo então a história de missões. A nossa própria missão, chamada CIB, no Brasil, é fruto desse trabalho missionário dos irmãos suecos do século XX, início do século XX, que expandiu então a obra de Deus ali no Brasil, entre outras organizações. Então deixo aqui para vocês um breve panorama, lembrando que em cada etapa houve desafios missionários. E hoje, atualmente, nós temos desafios missionários. Quero compartilhar com vocês, dentro da matéria que temos nesse módulo, e no tópico chamado Nascimento das Missões, eu queria compartilhar com vocês a estratégia do apóstolo Paulo e usar aqui um exemplo proposto por Helsi Grave, o ciclo paulino para a implantação de um trabalho missionário. Nos parece que Paulo tinha a mesma estratégia em muitos lugares, e nós temos aqui 10 passos importantes que nós podemos olhar, especialmente no livro de Atos, alguns passos importantes que Paulo fez e que também podem ser utilizados no nosso tempo para nascimento de novas missões, novos lugares aqui na Europa. Então, eu queria começar lendo com vocês um texto da Bíblia de Atos, capítulo 13, versículo 1 a 4, e aqui seria o primeiro passo que nós podemos ver que o Espírito Santo fez com a igreja ali em Antioquia. Atos 13, 1 a 4 diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tretarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e ali navegaram para Chipre. Então, nós podemos ver que a primeira estratégia ou o primeiro ato dentro dessa estratégia global de plantação de igreja, de missões na Bíblia,
nós poderíamos ver que foram primeiro missionários comissionados. Então aqui nós temos duas pessoas que a igreja ali em Antioquia, juntamente com o Espírito Santo, separaram para esta obra missionária. Então Saulo e Barnabé. E aí nós também podemos usar e pedir ao Senhor que no nosso meio, onde você está, também Deus possa separar vidas para fazer uma obra missionária, para entrar, para falar de Cristo. E o Espírito Santo está muito interessado de que pessoas sejam separadas para esta obra. Em segundo lugar, a gente pode ver em Atos capítulo 18 e versículo 19, não só ficou na separação de pessoas para uma obra missionária, mas essas pessoas tomaram atitudes. E aqui a gente pode olhar em Atos 18 e 19, onde diz o seguinte: então chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ali, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Então, o segundo passo nessa estratégia missionária que nós podemos ver em Atos é que Paulo, ele contatou pessoas. Ele foi, no caso aqui, na sinagoga, onde ali começou a debater com os judeus em relação a Cristo de Nazaré. Isso é muito importante. Na nossa missão, nós temos que contatar pessoas, contatar vidas. E pode ser de várias maneiras, mas Paulo aqui, com essa iniciativa, ele está dando o pontapé inicial para a formação de uma igreja em Éfeso. Ele foi contatar pessoas. E aí fica a pergunta: aonde nós podemos contatar pessoas no nosso tempo? Aonde estão as pessoas? Então, gostaria que a gente pudesse refletir nesse sentido. E em terceiro lugar, em Atos capítulo 19, versículos 5 e 18, nós vamos observar que esse contato de Paulo com as pessoas deu algum resultado. Então, versículo 5 do capítulo 19 diz assim: ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E o versículo 18 do mesmo capítulo diz assim: muitos do Senhor, ou melhor, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Então, nós vamos ver assim: pessoas comissionadas, pessoas contatadas, aquelas que deram resposta à palavra de Deus, essas pessoas foram convertidas, essas pessoas receberam Jesus na vida e ali puderam então dar um outro passo que é muito importante. E aqui no caso nós estamos falando também de Éfeso, que depois em Éfeso teve uma igreja. Depois de eles ouvirem e se converterem, em Atos capítulo 19, versículo 9, nos fala que essas pessoas congregaram em um local. Congregaram, e é muito interessante o que diz aqui. Alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Quer dizer, Paulo escolheu um local onde ali eles começaram a aprender da palavra de Deus. Então, os crentes começaram a se congregar. E veja, aqui era uma escola. Aqui não era já uma igreja formatada, um templo, mas era uma escola. Então, a gente pode observar que Paulo, ele tinha essa visão de flexibilidade. Não deveria ser só num lugar, num templo. Até porque não existia ainda templos assim. Então, nós podemos ver que
podemos aprender com Paulo. Quem sabe até a obra missionária não tem tido um outro efeito no nosso meio, porque às vezes nós estamos dogmatizando algumas coisas. Tem que ser numa igreja, tem que ser no espaço de uma igreja. Mas Paulo, a gente pode ver aqui e entender que ele usou então a escola de Tirano, quer dizer, um lugar para ali congregar as pessoas. Então estamos falando aí de já alguns passos. Relembrando, primeiro, missionários comissionados. Depois, auditório contatado, quer dizer, pessoas contatadas. O evangelho comunicado, de alguma maneira. Aqueles que receberam no coração foram convertidos. E depois, em Atos capítulo 19, nós estamos vendo que eles foram congregados, quer dizer, diariamente estavam sendo ensinados diante da palavra de Deus. E é interessante que Atos capítulo 20, versículo 20, vai nos dar o outro passo para a formação de uma igreja, onde diz assim: desta maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Quer dizer, a fé era confirmada ali na cidade de Éfeso. Então, são passos interessantes no nascimento de missões. E depois disso, Paulo deu um outro passo. Qual foi o outro passo? Em Atos capítulo 20, versículo 17. Vai dizer assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Podemos entender que Paulo viu pessoas da própria igreja, onde essa liderança local poderia continuar o trabalho. Então, não estava simplesmente dependendo tudo de Paulo, mas através da sabedoria que vem de Deus, Paulo colocou líderes ali locais. E essa é uma estratégia muito interessante, porque Paulo poderia então ir para um outro lugar, Paulo poderia estar indo para um outro campo, falando de Cristo, e aquela igreja estava sendo então fortalecida já com líderes consagrados naquele local. Outro passo é muito interessante também, que está em Atos capítulo 20, versículo 1, né? E diz assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Olha, Paulo, além de consagrar, além de deixar pessoas ali responsáveis pelo trabalho, Paulo dá um outro passo. Paulo encoraja eles a continuar o trabalho. E o versículo 25 do capítulo 20 ainda nos dá também uma outra dica muito importante. Qual é? Diz assim: agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Paulo estava comentando que ele iria para um outro local e provavelmente a igreja de Éfeso não moveria mais. Mas veja o detalhe: entre os quais passei pregando o evangelho. Quer dizer, eram já crentes recomendados por Paulo. Crentes que de alguma maneira já estavam crescendo e sabiam da sua responsabilidade. Então temos aí um outro passo. E depois, em Atos capítulo 20, versículo 17, nós vamos entender também um outro aspecto que temos aqui. E que até já foi falado, mas eu quero reforçar. Veja, os relacionamentos não foram deixados para trás. Paulo não só coloca líderes ali, recomendados, crescendo,
mas ele não abandona essa gente. Um outro passo são que aqueles relacionamentos que ele criou ali, eles vão continuar. Como diz aqui, de Mileto, então Paulo já estava em outra cidade. Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quer dizer, ainda havia um contato com o apóstolo Paulo. E isso é muito importante. Nós temos relacionamentos continuados. Quando nós abrimos um trabalho, quando nós começamos algo e não nos afastarmos totalmente, mas continuar esses relacionamentos. E depois, essas igrejas, depois de serem implantados então trabalhos ali, essas igrejas, elas foram convocadas para continuar a obra missionária. Em Atos capítulo 14, nós temos um outro aspecto, quando Paulo está em Icônio, capítulo 14, 26 e 27, diz assim a palavra de Deus: de Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ali ficaram muito tempo com os discípulos. Quer dizer, Paulo volta a Antioquia, relata tudo aquilo que Deus fez através deles, a porta ou as portas que Deus abriu, e essas igrejas perceberam o desafio missionário que estava então pela frente. Então nós podemos ver aí que em Atos nós temos aqui pelo menos 10 passos que Paulo usou na sua estratégia missionária. Primeiro, através do Espírito Santo, missionários foram comissionados. Segundo, esses missionários não ficaram na teoria, eles contataram pessoas. O evangelho foi comunicado. Algumas pessoas aceitaram esse evangelho, se converteram. E aí congregaram num espaço físico. A fé deles foi confirmada. Dentre desses que a fé foi confirmada, Paulo consagrou líderes. Paulo recomendou eles. Paulo não deixou eles sozinhos, mas de tempos em tempos havia então ali contato novamente com aqueles irmãos. E as igrejas que foram formadas, e agora então relatando a igreja de Antioquia, porque de lá partiu toda essa estratégia missionária, foram convocados, quer dizer, foram desafiados para continuar a obra do Senhor. Então nós chamamos isso, em termos de história de missões, o ciclo paulino. E a pergunta que eu faço é: podemos usar esse ciclo paulino para plantar igrejas no nosso tempo? Eu creio que sim. Eu creio que nós podemos fazer da mesma maneira, adaptando estratégias, mas talvez até seguindo esses passos. E eu vou repetir, para que fique bem gravado para todos nós. É necessário pessoas. É necessário contatar pessoas. É necessário que o evangelho seja comunicado. É necessário que aquelas pessoas que o ouviram de bom grado sejam congregados, que a fé deles seja confirmada, que líderes sejam consagrados, que crentes sejam recomendados e que os relacionamentos possam ser também efetivados com outros irmãos. E as igrejas então sendo convocadas para dar sempre um passo maior em direção a alcançar outras vidas. Isso chama-se, e eu repito aqui, o ciclo paulino, que o autor Heltzingref propõe
sistematizando a estratégia de Paulo em 10 passos básicos. Eu gostaria que você, que ouviu então esse pequeno vídeo, pudesse refletir sobre isso, sobre essa estratégia que Paulo usou. Muito obrigado e Deus te abençoe. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's